Chega Espírito Santo. Bom dia. Bom dia, são 6 horas e 47 minutos. A chuva forte anunciada essa semana para o Espírito Santo ainda não caiu, mas a Defesa Civil vem orientando as prefeituras para agir e não esperar o problema acontecer. Ir logo tomando providências. Pois é, o tempo ainda está bastante fechado em todo o Espírito Santo e o alerta da meteorologia continua valendo. Em Colatina, algumas famílias que moram em locais de risco estão sendo orientadas a abandonar as casas. Em Cachoeira, a preocupação é com o rio, que já começou a subir. Hoje no Bom Dia vamos ver como está a situação agora cedo no norte e no sul. Também no programa desta sexta-feira, a presença do prefeito de Vitória, Luiz Paulo Veloso Lucas. O prefeito faz um balanço de sua administração esse ano, diz o que foi feito, o que ficou devendo à população e quais são os principais projetos para a cidade no ano que vem. Vocês vão ver a entrevista daqui a pouco. E hoje, como toda sexta-feira, é dia de falar de esporte. E dessa vez temos um convidado, o jogador Giovani, que está abandonando a carreira no ano que vem. Giovani começou na Copa Gazetinha, passou pela Desportiva, Vasco da Gama, Seleção Brasileira e times internacionais. E aqui no estado jogou nos principais times. E com toda essa experiência, a gente vai saber a opinião de Giovani, que precisa ser feito para que o futebol capixaba saia da péssima fase que se encontra e tenha melhores resultados no ano que vem. Confira a entrevista no final do programa. Primeiro, vamos acompanhar as principais manchetes do jornal A Gazeta e do Notícia Agora. O jornal Notícia Agora destaca um crime. Advogado morto a tiros em Itaparica. O advogado é Robson Zampronho, de 39 anos, que prestava serviço a vítimas da violência no Espírito Santo. Seu corpo foi encontrado dentro do próprio carro na orla, na beira da praia, né? O jornal também traz uma foto curiosa, que Iemanjá tomando banho completo. Banho completo em Iemanjá, muita água e sabão, já preparando para os festejos agora do fim do ano, do Réveillon. Esses os principais destaques do Notícia Agora. Vamos ao jornal A Gazeta, que fala: energia já acumula alta de 25% no ano. Quer dizer, além de ser obrigado a economizar energia devido ao racionamento, o consumidor já está pagando uma alta de 25% esse ano. A Lemer toma posse no Tribunal de Justiça e promete controlar gastos. Foi a posse ontem do novo presidente do Tribunal de Justiça, Alemer Mulan. Adiada a votação para a venda do Banestes. O projeto só deve voltar à pauta no próximo ano. Os deputados recuaram depois da manifestação organizada pelos bancários. Pois é, quem precisa ao banco deve ficar atento. Hoje é o último dia de funcionamento das agências esse ano. Segunda e terça não haverá expediente. Então os bancos fecham hoje à tarde e só reabrem na quarta-feira. As repartições públicas também encerram o expediente hoje à tarde, só voltando na quarta. O comércio amanhã e segunda-feira funciona normalmente. Agora são 6 horas e 49 minutos e a gente já volta daqui a pouquinho com outras informações. Começa hoje a programação de verão da região serrana aqui do estado. Haverá show de música clássica e Congo em Venda Nova do Imigrante. E dentro da tradicional série de balanço de fim de ano, estamos hoje com o prefeito de Vitória, Luiz Paulo Veloso Lucas. O prefeito está concluindo agora o primeiro ano do segundo mandato e admite que o município não avançou em algumas áreas importantes, como saneamento e segurança. Bom dia, prefeito. Bom dia, Toninho. Bom dia, Maria. Bom dia. O senhor destaca saneamento e segurança como as dívidas com a população, por quê? Isso não se trata desse ano, né, Toninho? Isso é um balanço que a gente faz em termos estruturais da cidade. São duas áreas em que nos últimos 10 anos a cidade, ao invés de avançar, piorou, né? Os indicadores de segurança pública, principalmente os relacionados com homicídios, né? Continuam os homicídios crescendo e principalmente não sendo apurados. A sensação de impunidade muito grande, de comprometimento das estruturas permanentes da segurança pública com essa sensação de impunidade e pouca perspectiva de mudança em relação a isso. Na área de saneamento também. Agora, isso cabe basicamente ao Estado. O município não pode fazer nada? Não, a cidade, a gestão da cidade não, né? Não sou eu que nomeio delegado, nem juiz, nem tomo conta de cadeia, nem... A gente procura fazer um trabalho preventivo da segurança, né? De iluminação, de urbanização dos morros, de combater a ociosidade juvenil, através do projeto Cajum. Enfim, isso é o que cabe ao prefeito e à municipalidade. Mas o prefeito tem que se preocupar com tudo que preocupa a população. Não adianta a gente ficar empurrando esse abacaxi. Quando a gente fala de saneamento também, a gente lembra que, além das questões importantes, como o saneamento dentro das casas, né, a saúde das pessoas,
chega numa época como essa de turismo, a gente vê boa parte das praias de Vitória ainda com problemas de poluição, impedindo o banho. Isso, Quer dizer, as pessoas chegam e encontram a praia da capital sem condições de uso, né? Olha, eu como prefeito, eu fico, assim, meu coração fica apertado. A prefeitura não pode fazer nada para amenizar isso? Eu tenho lutado muito para que prevaleça o princípio constitucional de que quem deveria ser responsável pelo saneamento é a prefeitura. Mas o governo do estado tem feito um equívoco atrás do outro nessa área. A começar pela obsessão com a privatização da Cesan. Aliás, o estado já vendeu a Cesan, gastou o dinheiro, não entregou, né? Mas, e agora falaram até em subconcessão. Quer dizer, um assunto, a Cesan fatura dentro de Vitória mais de 60 milhões de reais por ano. Se investisse 10% disso dentro de Vitória, nos últimos 10 anos a gente já tinha resolvido todo o problema de esgoto em Vitória. Infelizmente, o modelo está errado. E, aliás, isso é uma coisa que é bom que se diga, que não está errado só aqui, não. No Brasil todo, o Brasil não tem uma estratégia adequada para a área de saneamento. Foi um equívoco pensar que a privatização das companhias estatais e estaduais dariam conta desse assunto. É fundamental que as prefeituras, isoladamente ou em consórcio, tomem conta do saneamento. Agora, o Prodesan não seria uma solução? O Prodesan foi uma saída inteligente que o Banco Mundial encontrou, é bom que se diga que foi o Banco Mundial que encontrou, para não perder o projeto que foi o Prodespol, que começou lá na época do governo Albino Azeredo. Já naquela época se identificava isso como o maior problema do Espírito Santo. Porque senão não adianta falar em turismo com praia poluída, né? É óbvio, né? Não tem nem condição. Quer dizer, você vê uma língua negra de esgoto ao lado do Yacht Club, é uma coisa que envergonha a gente. Prefeito, a cidade também vive hoje problemas ainda crescentes, né, de problemas de trânsito. Então a gente tem hoje, principalmente a região norte, que explodiu em termos de ocupação, a ponte de Camburi, que já não suporta o movimento, a Fernando Ferrari, que já teve sua obra de ampliação anunciada mais de uma vez e ainda não saiu do papel. Por que esses problemas permanecem na cidade? O trânsito e o automóvel são chagas que todas as cidades têm que conviver e entender que é impossível uma cidade ter qualidade de vida com o seu trânsito interno baseado no automóvel. Quer dizer, 15%, a frota de carros cresce 15% ao ano e as vias não crescem nem 1%. É fundamental que uma cidade viva de seu transporte coletivo. A nossa prioridade em Vitória é a melhoria do transporte coletivo. Nós temos hoje um seletivo com ar-condicionado, um bom seletivo. Os novos pontos de ônibus, está todo mundo vendo, sendo instalados. Nos novos pontos de ônibus vai ter os horários em que os ônibus vão passar. Nós estamos, o ano que vem, entra no primeiro semestre, se Deus quiser, o estacionamento rotativo, pago, no centro de Vitória e na região norte. Você acha que isso vai dizer o seguinte, lugar que não tem lugar para estacionar, as pessoas não vão poder ir. Vai ter que pegar um ônibus para ir. Mas significa que obras como a da Fernando Ferrari não vão ser mais feitas? Não, a Fernando Ferrari é uma obra fundamental, né, para o trânsito, não só da Grande Vitória, até do Espírito Santo inteiro. Quem sai de Linhares para Cariacica tem que passar pela Fernando Ferrari. Mas aí falta dinheiro para fazer? Não, o projeto da Fernando Ferrari era um projeto que fazia parte do Transcol 2, que era um projeto do Estado com o BNDES. Pela urgência dele, nós nos responsabilizamos por esse pedaço do projeto. Ele está em tramitação no BNDES, caiu em exigência, é uma obra que tem mais de 60 desapropriações, depende do acordo com a UFES, que é também quem gera mais trânsito para Fernando Ferrari. Agora, ela não vai resolver o que você colocou na sua pergunta, um problema estrutural do trânsito. O enfrentamento dele não é com um viaduto. São Paulo investiu 10 bilhões de reais em viadutos e túneis na gestão do Maluf e do Pita. O que fez com que os engarrafamentos médios de 40 minutos aumentassem para 1h30. Na verdade, o que não pode é você ter um novo bairro sem ter metrô. Isso no caso de São Paulo, né? É o transporte coletivo e essa é a nossa prioridade. Foi legal você perguntar isso porque nós vamos criar em Vitória corredores exclusivos para ônibus, o que vai reduzir ainda mais o espaço para automóvel. E é fundamental que a população compreenda, porque os ônibus transportam 90% das pessoas e usam apenas 10% das vias. E os automóveis que transportam 10% das pessoas
usam 90% das vias. Prefeito, nosso tempo acabou, mas em uma palavra, qual seria o grande desafio para o ano que vem? O grande desafio do ano que vem são as eleições. Eu acredito na democracia e nas eleições como método de fazer com que os governos sejam cada vez melhores. Nós precisamos, no ano que vem, refletir, escolher o novo presidente da República com capacidade de consolidar as coisas positivas que ocorreram nos últimos 10 anos, né, da estabilização, coisas boas que são boas para todo mundo, e os avanços, as coisas que não foram feitas na área do desenvolvimento econômico, na questão urbana, na questão social. Eu acho que esse é o grande desafio de 2002. Ok. Além da Copa do Mundo. Tá certo. Também é um desafio muito grande, né? Esse é maior. Prefeito Luiz Paulo, muito obrigado pela presença no Bom Dia. Um bom ano novo aí. Para você também. Defesa Civil orienta prefeituras a se prepararem para chuvas de verão. Esse é o nosso assunto depois dos comerciais. Agora são 6h58. Que boa, hein? Começa hoje a Operação Verão da Polícia Militar. 2.500 homens vão estar reforçando o policiamento nos principais balneários do estado. Vamos ver agora como é que vai ser o tempo nessa sexta-feira. A previsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é de céu nublado em todo o Espírito Santo, temperatura estável. Aqui na Grande Vitória choveu de madrugada e o dia amanheceu nublado. Em Cachoeiro, a chuva que vem caindo nos últimos dias fez o rio Itapemirim subir bastante. Os moradores já estão preocupados. O volume do rio está bem acima do normal. A correnteza forte já derrubou árvores. Os moradores se preocupam porque a água já está chegando perto das casas. E nós vamos agora ao vivo a Cachoeiro saber se choveu forte como foi previsto e como está a situação do rio Itapemirim agora cedo. De lá fala ao vivo a repórter Ludmila Smarzaro. Marisa, apesar das chuvas constantes, a situação em Cachoeiro está sob controle. O nível do rio Itapemirim subiu sim, mas não atingiu as casas. Até agora não foi registrado nenhum caso de desmoronamento ou de famílias que tenham ficado desabrigadas. Mesmo assim, a Defesa Civil está em alerta. São 2 telefones à disposição da população e 4 funcionários que trabalham das 7 da manhã às 6 da tarde. Se acontecer algo durante a noite, o Corpo de Bombeiros está de plantão. Uma estratégia para tentar agilizar os serviços por aqui foi a implantação de 8 núcleos de defesa civil, dos quais fazem parte mais de 20 bairros da cidade, principalmente aqueles que oferecem maiores riscos aos moradores. Esses núcleos foram identificados com base nos relatórios da Secretaria de Obras e do Corpo de Bombeiros, e cada um deles conta com voluntários dos próprios bairros que estão sendo orientados a divulgar ações preventivas e até emergenciais que possam evitar desastres. Voltamos ao estúdio em Vitória. E em Colatina, se chover forte, 20.000 pessoas correm perigo. São moradores de áreas de risco com ameaça de desabamento. O Corpo de Bombeiros está visitando a região e já condenou muitas casas, mas as famílias não têm para onde ir. Os policiais do Corpo de Bombeiros percorrem os bairros mais críticos de Colatina. Eles alertam as famílias sobre os perigos de morar em locais que podem desabar a qualquer momento. Em São Marcos, algumas famílias já abandonaram as casas das encostas dos morros, mas algumas ainda insistem em ficar. Ângelo mora nessa casa de madeira com a mulher há 2 semanas. Diz que não vai sair do local porque não tem para onde ir. Nós estamos esperando a melhora, né? Uma condição melhor de emprego para a gente poder arrumar um lugar melhor, fazer uma casa melhor, que a gente precisa. As chuvas dos meses de novembro e dezembro representam até agora metade do que choveu durante todo o ano em Colatina. No município, 20.000 pessoas moram em áreas de risco e um dos bairros mais atingidos é esse, São Pedro, onde várias casas ameaçam cair. A casa de Dona Maria é uma delas. Para descer de onde mora até a rua, é preciso muito cuidado. Com o dinheiro que economizou, começou a construir um muro de arrimo, mas não conseguiu prosseguir a obra. Recebe R$ 180 por mês, que mal dá para sustentar a família de 5 pessoas. Eu vou fazer o quê? Eu vou pagar aluguel, que eu não vou, com meu dinheirinho não dá, né? Para pagar aluguel. Pois é, a gente veio aqui dessa vista, existe uma preocupação da Defesa Civil de alertar os moradores e as prefeituras também das consequências de um temporal. A chuva forte é comum agora no verão e é preciso agir para não lamentar depois. Nós vamos ao vivo até a Colatina saber outras informações com o repórter Jorge Sbit.
Bem, Marisa, em Colatina, muitas pessoas continuam nos abrigos improvisados pela Prefeitura desde o início de novembro. E com a possibilidade de chuva para essa semana e para o início do ano que vem, o número de desabrigados pode aumentar. Tenente, qual é a maior preocupação do Corpo de Bombeiros nesse momento aqui em Colatina? Bom dia, Jorge. O que mais preocupa o Corpo de Bombeiros de Colatina e a Defesa Civil Municipal é realmente o grande número de pessoas que se encontram localizadas nessas áreas de risco, né? E que com o aumento das chuvas podem trazer sérios riscos de danos à vida dessas pessoas. Quais são esses locais de risco aqui em Colatina, Tenente? Geralmente são localizados nos morros e encostas, alguns pontos distintos à margem do Rio Doce e do Rio Santa Maria e principalmente nas áreas dos bairros de morro. Como a gente viu, muita gente ainda não quer sair das casas, mesmo essa casa estando em área de risco. O que o Corpo de Bombeiros pode fazer? O Corpo de Bombeiros tem orientado, juntamente com a Secretaria de Ação Social do município, as pessoas não permanecerem nesses locais e mostrando realmente o risco que leva essa pessoa a permanecer nesse local, a própria vida, né, e seus bens materiais. Agora, muitas vezes a população contribui para isso, jogando lixo nas encostas, nas ruas, entupindo as galerias que fazem água ir para o rio, né? O que o Corpo de Bombeiros tem a dizer? O Corpo de Bombeiros tem trabalhado orientando a essa população, principalmente a mais carente, né, que não jogue lixo nas encostas, nos morros, porque com as chuvas esse lixo vai percorrer um caminho e vai estar entupindo as galerias e bueiros, não deixando que a água escoe para o rio. Há alguma escala especial de final de ano? Nós temos uma escala de prontidão de 24 horas, temos ainda um plantão de chamada de emergência, se for necessário acioná-lo, e contamos também com o apoio da Defesa Civil Municipal, que tem atuado juntamente com o Corpo de Bombeiros. Ok, Tenente, muito obrigado pelas informações. Voltamos à Vitória. E depois dos comerciais, destaque para o futebol. O jogador Giovani dá receita para reerguer os times capixabas. Agora são 7h05 e a gente volta já já. Os funcionários do Banestes programaram um abraço simbólico hoje na agência do centro da cidade. É uma manifestação contra a privatização do banco. Ele começou na Copa Gazetinha, já passou pelos principais times capixabas. Foi jogador do Vasco, da Seleção Brasileira e de times da Itália, Alemanha e México. No ano que vem, Giovani está aposentando a chuteira. Com toda essa bagagem, vamos saber o que ele pensa do futebol capixaba e do que pode ser feito para que os times saiam da terceira divisão. Giovani conversa ao vivo agora com o nosso editor de esportes, Jorge Boeri. É com você, Boeri. Bom dia, Torinho. Olha, Torinho, para quem começou a carreira profissionalmente aos 16 anos, já sendo campeão pela Desportiva, é claro que o craque Giovani sabe muito bem o que acontece nos bastidores do futebol capixaba, futebol brasileiro e internacional. Afinal, atuou também no exterior. Giovani, qual é a sua visão sobre o atual momento que vive o futebol capixaba? Giovani, que vai disputar mais um campeonato estadual esse ano pelo Vila Avelense. Talvez seja o último campeonato, né, Giovani? Bom dia. Bom dia, Ué. Bom dia, né? Eu acho que, não vou dizer que vai ser o último, né? Dessa vez não tem jeito. Eu já te falei várias vezes, é o último campeonato, mas dessa vez realmente é o último campeonato que eu vou disputar e o meu pensamento é de deixar saudade, né? De um momento que você entra em campo e joga e a pessoa fala assim, ó, não é o momento de parar, você deixou saudade. Então vai ser meu último campeonato, eu tenho outros projetos. E a gente pensa realmente com o objetivo de ajudar de outra maneira, fora de campo, a erguer o nosso futebol, que valores nós temos, não só no futebol, como em outras áreas do esporte. Então só está faltando aí um apoio, um interesse de muitas empresas aí para valorizar os nossos atletas em geral. Qual é o principal problema do futebol capixaba, Giovani? Eu acho que é a falta de estrutura dos clubes, velho. Você vê vários clubes aí que conseguem ser campeão e não conseguem se manter pelo fato de achar que, vamos dizer, o município tem a obrigação de ajudar. Eu acho que nós temos grandes empresas aí que poderiam muito bem manter esses clubes. Você vê aí que nós estamos com um problema no Campeonato Capixaba esse ano. Todos dizem que vai começar dia 19. Eu ainda não acredito. Desde o momento que eu entrar em campo e estiver jogando, aí eu vou acreditar que começa dia 19. Muitos clubes não estão tendo condições de inscrever o clube, de ter o estádio pronto para o campeonato desse ano. A federação faz a parte dela ou não? Eu acho que ninguém, de repente, se você olhar no geral, muitas pessoas estão falhando nesse momento aí. Eu acho que a federação precisa ser mais rigorosa na vistoria dos estádios, em lugares onde que não tem condições.
É como uma vez eu até assisti num programa, a pessoa falou, às vezes a gente espera acontecer para depois tomar atitude. Às vezes acontece um acidente, uma pessoa se machuca, depois a gente vai tomar providência. Como então, já aconteceu, né? Já aconteceu. Aquela menina que faleceu no jogo do Já Ferro, aconteceu. Então tem vários estádios aí que não tem condições, velho. Então a gente não vamos deixar acontecer para depois a gente entrar nesse detalhe, poderia ter feito isso. Não, então vamos tomar as atitudes antes para que não aconteça. A gente cita sempre a Copa Gazetinha, de onde você saiu, de onde também o Sávio, o Carlos Germano, enfim, grandes craques do futebol capixaba saíram. E a principal crítica, o Sávio até no Globo Esporte essa semana dizia, é que não há um prosseguimento, um aproveitamento dos valores da Copa Gazetinha. Em que momento o elo se rompe, Giovani? E esses atletas não têm motivação para jogar profissionalmente aqui? Ô, Boeri, eu acho que a motivação você tem que ter quando você vê um clube como o Desportivo Rio Branco, como até o próprio Evelense está começando o trabalho agora, você vê a pessoa sentir vontade de jogar nesses clubes, esse clube crescendo, vendo que tem uma estrutura boa, as pessoas são felizes com esse trabalho. E o mais importante é o quê? Você dá continuidade para o trabalho, pessoas sérias, corretas, para de repente passar até alguma coisa boa para essa garotada. Então tá faltando isso, o apoio. O cara tem que ter o prazer de fazer aquilo que gosta, é o futebol. E aqui você dificilmente só vê atraso de pagamento, clube na justiça, o estádio irregular. Então fica difícil, o garoto não vai ter prazer de jogar aqui, ele vai querer jogar no Flamengo, no Vasco, no São Paulo, onde que ele sente que lá vai ter estrutura que ele possa desenvolver o trabalho dele. Futebol capixaba merece estar na Série C ou não, o nível é superior? Pelo que temos de produto, de coisa boa aqui, era para estar na Série A. Mas como a falta de organização, a falta de repente de querer buscar onde que não deve buscar, acaba acontecendo isso. Nós temos condições de estar na Série A. Só que a organização é totalmente diferente e prejudica bastante. Giovani, muito obrigado pela entrevista. Um feliz ano novo para você, para a família. E que esse último ano no futebol seja de mais um título capixaba. Vou encerrar bem, pode ter certeza. Um bom ano novo para todo mundo. Voltamos ao estúdio. Ok, obrigado. Pois é, o Natal já passou, mas uma árvore de Natal gigante, ainda continua sendo atração. Uma árvore gigante que canta. A atração é da Igreja Batista de Vitória. A apresentação especial de fim de ano lotou ontem à noite a igreja e emocionou o público. Afinação de instrumentos musicais e organização para compor a árvore que canta, como é conhecida. A árvore é apenas uma motivação. Como a árvore está presente nas lojas, nas casas, então a gente resolveu colocar essa árvore aqui. Ela não é uma ideia original nossa, isso é muito usado nos Estados Unidos, especialmente no sul dos Estados Unidos, também no sul do Brasil. Aproximadamente 100 integrantes da primeira Igreja Batista de Vitória se prepararam para uma apresentação especial para falar sobre o nascimento de Jesus Cristo e sobre o amor. O templo ficou lotado e os músicos tocaram canções conhecidas. O grupo de teatro Atos também se apresentou. O coro principal da igreja emocionou o público. Sete horas e 13 minutos, o Bom Dia dessa sexta-feira vai ficando por aqui. Bom dia. Bom dia, bom final de semana e até segunda-feira.